faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde. Sexta-feira chegou batendo na porta, hein? Vem comigo que tem muito conteúdo por aqui. Inclusive, gente, ontem, feriadão aí para vocês, foi o Dia do Trabalhador e por aqui nós vamos trazer um alerta, viu? Sobre o trabalho infantil. Infelizmente, é mais comum do que se imagina encontrar crianças e jovens envolvidos em algum trabalho. Então vamos receber aqui o promotor de Justiça da Infância para trazer orientações, alertar e também falar sobre os direitos dos menores. E também, gente, em clima de fim de semana, tem dicas de teatro com a peça E a Vida Continua. Inclusive, tem sorteio de ingressos. Na música, hoje o embalo é no clima sertanejo com a dupla Jeff e Marcos. Então, vem comigo que o Band Mulher já começou. É mais comum do que deveria ver crianças nas ruas vendendo água, chiclete, balas e outras coisas. Inclusive, a nossa reportagem foi para a rua fazer alguns flagrantes que nós vamos mostrar para vocês. A imagem é preservada por lei, mas é escancarada, ao vivo e em situações que contrariam a própria lei de proteção à criança e ao adolescente. Contradição explícita, principalmente nas grandes cidades, em cruzamentos, trabalhos insalubres, até mesmo em empresas estabelecidas. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem essa prática. Na contramão do que determina a lei estão os números de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalhando em serviços de toda a natureza. Dados do IBGE, inclusive, apontam que mais de 1.800.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham de maneira irregular aqui no Brasil. O levantamento mostra ainda que a maior concentração do trabalho infantil está na faixa etária entre 16 e 17 anos, com 52,5% dos casos. Crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos vêm na sequência com 23,9% dos registros. O procurador do Trabalho em Uberlândia cita a Constituição Federal no que ela diz a respeito do trabalho infantil. O trabalho é possível a partir de 14 anos, mas na condição de aprendiz, através de um contrato de aprendizagem que tem um objetivo muito nobre de fornecer conhecimento e formação técnica para o aprendiz. A partir de 16 anos, é possível que o jovem firme um contrato de trabalho comum, que não é de aprendiz. Contrato de trabalho com a carteira assinada para o desenvolvimento de um trabalho fora da aprendizagem a partir de 16 anos, desde que esse trabalho não seja insalubre, perigoso ou noturno. É uma situação que divide a opinião pública. Há quem defenda e quem incentive o trabalho o quanto antes na vida. Sobre essa polêmica, o procurador do Ministério Público do Trabalho é taxativo. Esse discurso de que é melhor trabalhar do que roubar, furtar, do que cometer outro crime, é um discurso que visa normalizar o trabalho infantil, quando, em verdade, o normal e o que deve ser observado é o direito da criança e do adolescente ao não trabalho, para que ele possa estudar. E para falar ainda mais sobre os direitos que resguardam esses menores, vamos receber aqui o promotor de Justiça da Infância e da Adolescência, doutor Epaminondas da Costa. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. É uma honra nossa, né, promotor? Porque é um assunto que a gente tem que falar muito sobre o que resguarda as nossas crianças, né? Já começando esse debate,
Muitas pessoas falam, criança tem que aprender desde cedo, o que é a lida, o que é trabalhar, ganhar essa responsabilidade. Mas e aí? Onde que fica esse direito da criança também de curtir, brincar e aprender? Não é bem assim, né? Que a criança desde cedo já tem que aprender o que é certo quando se fala de trabalho, né? Sim, corretamente. Em primeiro lugar, é importante dizer que o combate à exploração do trabalho infantil é um compromisso que o Brasil assumiu juntamente com 198 nações que compõem a comunidade internacional. Então, essa conversa de que é culpa do Estatuto, que se não houvesse o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes poderiam ser explorados, isso é conversa de quem não entende, de pessoas desinformadas. Ou seja, o Brasil, em 1989, subscreveu ou se tornou signatário da Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança. E é muito curioso também trazer essa informação. Quando a legislação brasileira fala em proibição, ou os programas, proibição do trabalho infantil, é preciso compreender que trabalho infantil, à luz da legislação internacional, sobretudo da Convenção das Nações Unidas, a definição o trabalho é proibido para a pessoa, para o ser humano, ou é considerado criança, o ser humano de 0 a 18 anos incompletos. Então, por isso é que a legislação brasileira, quando menciona trabalho infantil, compreende também o trabalho de adolescentes. Como o doutor Paulo, procurador do trabalho, diz, a Constituição Federal permite o trabalho protegido de adolescentes a partir de 16 anos. Antes de 16 anos, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. Ou seja, existe proteção, existem regras a serem cumpridas. Antes disso, o trabalho, a regra geral, e exatamente por conta da legislação internacional, o compromisso que o Brasil assumiu, juntamente com 198 nações, é a Convenção de Direitos Humanos, mais universalmente aceita foi exatamente essa convenção que contou com o maior número de países que a subscreveu, que aderiu a ela. Então, assim, o lugar da criança e do adolescente é na escola, é ter direito ao lazer. E a pergunta que eu sempre coloco, por que a criança pobre ela tem que trabalhar desde cedo e a criança de classe média, a criança de alto padrão, ela tem direito a brincar, ela tem direito a ir para a escola, a mesma coisa o adolescente. É uma outra coisa assim, enganosa, dizer que antigamente a criança podia trabalhar desde cedo e que pelo fato da criança hoje não trabalhar, é que por isso que ela está na criminalidade. Se esse argumento fosse verdadeiro, as crianças então de classe média que não trabalham, elas também iriam para a criminalidade. Então é um argumento assim muito furado. Outra coisa séria. Os pais, os responsáveis, porque às vezes quem cuida não é o pai, não é a mãe, é o tio, é o avô, o guardião, os pais, enfim, são obrigados por lei a colocar crianças e adolescentes em situação de proteção. O pai e a mãe que permite que um filho, que uma criança, que um adolescente vá para semáforos, vender balas, distribuir panfletos, poderão ser responsabilizados no âmbito da Vara da Infância e Juventude, serem submetidos ao pagamento de uma multa de 3 a 20 salários mínimos, a partir de representação do Conselho Tutelar, de representação do Ministério Público ou de autuação pela própria Vara da Infância e Juventude. Não bastasse isso, essa punição de 3 a 20 salários mínimos daquele responsável que aceita, que tolera que crianças e adolescentes pratiquem o trabalho infantil, também tem aquela situação de perda do poder familiar. Então, é uma situação muito séria. Doutor, agora, por exemplo, você comentou das crianças que trabalham, que a gente vê ali no semáforo. Sim. Eu estou andando pelas ruas, tem uma criança me vendendo uma bala. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que denunciar? Eu tenho que procurar o pai dessa criança? O que a gente faz? Porque é muito comum a gente ver isso a todo momento, né? Sim. Primeiro caminho, conceito tutelar. Toda cidade, todo município, obrigatoriamente hoje, tem que ter pelo menos um conceito tutelar. A denúncia ela pode ser diretamente, ou seja, pessoalmente, ou denúncia anônima. Também há a possibilidade por meio da ouvidoria do Ministério Público. É só a pessoa entrar na internet, ouvidoria vem de ouvir, ouvidoria MPMG.
não é? Cada estado tem sua ouvidoria, tem o seu Ministério Público. Por meio da denúncia, e a pessoa não precisa se apresentar, basta ela dizer onde a criança, onde o adolescente tem sido explorado no trabalho infantil. Por exemplo, outra forma muito comum, principalmente as meninas, de serem exploradas, como babá. Como babá. A lógica da lei é de que os adultos é que têm que trazer o sustento para a família, não crianças e adolescentes. Não é? Crianças e adolescentes devem brincar, devem ir para a escola. Geralmente a criança ou adolescente que se submetem à exploração antes do tempo a esse trabalho injusto, esse trabalho contra a lei, normalmente fica fora da escola ou tem baixo rendimento escolar. Com baixo rendimento escolar, qual é a consequência? Existem estudos hoje mostrando isso, inclusive estudos científicos. Aquela criança, aquele adolescente que não tem oportunidade de lazer, que é obrigado a sair para buscar o sustento para a família, acaba evadindo da escola. A evasão da escola ocorre para quê? Para se envolver com o tráfico de drogas. A forma mais cruel de exploração do trabalho infantil, envolvendo crianças e adolescentes, é por meio do tráfico de drogas. Quem leva criança e adolescente para o tráfico de drogas são os adultos. Não é? Então, a criança fora da escola, o adolescente fora da escola, o que vá para a escola, mas sem condições, sem tempo para estudar em casa, porque tem que sair para vender bala, para entregar panfleto, fica em defasagem escolar. Em defasagem escolar, acaba que em um determinado momento perde o interesse pelos estudos, e perdendo o interesse pelos estudos, a única alternativa é se entregar ao tráfico de drogas. Se entregando ao tráfico de drogas, tem vários casos aqui na Vara da Infância e Juventude, que o adolescente, embora ele não quisesse, ele acaba sendo obrigado a cometer assalto à mão armada, às vezes latrocínio, a mando do traficante, para quê? Para pagar o prejuízo daquela droga que foi apreendida pela polícia. É uma bola de neve, né, doutor? Mas e em caso, por exemplo, de crianças que trabalham no comércio com o pai? O pai tem um comércio e a criança pede para o filho, já adolescente talvez, ajudar numa tarefa talvez mais fácil, em alguma, organizar as coisas na loja, enfim. Isso é considerado também exploração? Olha, essa questão é muito interessante, porque nesse caso, os tribunais têm considerado como trabalho em regime de economia familiar, ou seja, aquela criança, aquele adolescente, respeitado a sua idade, respeitado o tempo do lazer, o tempo de ir para a escola, o tempo de fazer as tarefas escolares, é entendido como um trabalho solidário ali com a família. Não é aquela criança sendo explorada para trazer o sustento para a sua família, não é para complementar a renda familiar. Na verdade, é como parte ali daquela atividade econômica feito em caráter familiar, em que a criança ou adolescente estarão protegidos, porque o pai está ali presente. O pai não está explorando, o pai não está sendo explorado por um determinado empregador que não só explora o pai, como acontece, por exemplo, na atividade da agricultura, por exemplo, corte de cana, em que às vezes a família recebe para produzir uma determinada quantidade e para produzir aquela quantidade, para ter uma renda maior, coloca também crianças e adolescentes. Aí é diferente, porque o pai está sujeito a um controle de um empregador e toda a sua família acaba se submetendo a essa exploração. Nesse caso é diferente, é o que se considera a economia, uma atividade econômica em regime de economia familiar. Então ali a criança está protegida, ela está colaborando. Faz parte da solidariedade familiar no exercício daquela atividade. A gente falou agora há pouco sobre a forma de denunciar e eu te pergunto, como que a escola, por exemplo, que está percebendo que aquela criança ali talvez não está rendendo, sabe que ela trabalha de alguma forma nas outras horas, como que a escola pode ajudar nessa questão? A escola tem a obrigação imediatamente, está na legislação, comunicar o conceito tutelar. Porque o conceito tutelar, o que vai fazer? Vai diagnosticar por que aquela criança, ou aquele adolescente se encontra em situação de exploração do trabalho infantil. A lógica da legislação, primeiro, é orientar a família por meio do Sistema Único de Assistência Social, por meio do CRAS. Existem 2 programas que todo município obrigatoriamente tem que ter, que integram a Política Nacional de Assistência Social. São programas de apoio às famílias, de orientação às famílias, de encaminhamento às famílias para os programas sociais, porque às vezes é a família que tem uma baixíssima renda e que muitas vezes se utiliza
utilizam do trabalho infantil, do trabalho de crianças e adolescentes para complementação da renda familiar em razão da situação de exclusão. Então, por isso é que, pela lógica da Política Nacional de Assistência, essa família ela tem que ser acompanhada pelo CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, para inclusão nos programas oficiais de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, para que a criança e adolescente não seja fonte de complementação de renda. Então, é conceito tutelar, Ministério Público, mas principalmente Conselho Tutelar, que, como eu disse, vai verificar qual é a situação, vai orientar essa família, vai advertir. Se a família não mudar de comportamento e insistir em submeter uma criança ou adolescente com menos de 16 anos, como o doutor Paulo diz, a partir de 16 anos, de maneira protegida, a Constituição Federal admite o trabalho, não é? Contanto que não seja em atividade perigosa, atividade noturna, o adolescente ele pode sim, a partir de 16 anos, mesmo que não seja na condição de aprendiz, trabalhar de carteira assinada com seus direitos assegurados. Menos de 16 anos, a partir de 14 anos, de carteira assinada, evidentemente, de maneira protegida, mas como aprendiz, não é? Fazendo um curso de aprendizagem, no nosso caso em Uberlândia, por exemplo, ICASO, que tem curso de formação profissional, Fundação CDL e outras organizações que promovem esse trabalho de maneira protegida, os cursos de formação profissional, seguindo a legislação do trabalho e encaminhamento para o mercado de trabalho. Agora, a título de curiosidade, para a gente já encerrando esse conteúdo muito interessante de se falar, quais são as principais denúncias que vocês têm recebido aqui de Uberlândia? O que mais se vê acontecendo? Antes disso, eu gostaria de trazer um aspecto muito importante. O trabalho, aquela criança, aquele adolescente que ajuda uma família dentro de casa, que lava a vasilha, que arruma a cama e outras atividades domésticas que são dentro de casa com a família, que são compatíveis com a idade da criança e do adolescente, a própria legislação brasileira, o Código Civil brasileiro, estabelece o seguinte: é dever dos pais exigir que os filhos lhes prestem obediência e respeito e os trabalhos próprios da idade. A meninada pode lavar a louça, ajudar a mamãe a varrer o chão. A lei fala que os pais devem exigir. Isso é bom, isso é importante. Isso aí a gente não está explorando o filho, não, né? As principais denúncias, a sua pergunta, principalmente é esse trabalho, no nosso caso aqui em Uberlândia, é no meio urbano. É o quê? Venda de balas em semáforos, distribuição de panfletos, principalmente por ocasião de campanhas eleitorais e assim por diante, não é? É pedindo esmolas, não é? Que é uma forma também de explorar o trabalho infantil. A lei fala o seguinte, de excitar a comiseração pública. Então, isso, inclusive, além dessa multa de 3 a 20 salários mínimos, o artigo 247 do Código Penal fala que é crime por parte da pessoa adulta que explora esse tipo de atividade. É o chamado crime de abandono moral, ou seja, está colocando aquela criança e adolescente numa situação de risco, não é de estar convivendo com pessoas, a lei fala assim, de mau procedimento. Infelizmente, a gente vê muitos casos, assim, até de pais sentados ali no meio-fio e os filhos lá pedindo alguma coisa para quem está no trânsito, e isso é crime, perda do poder de pai e de mãe. Essa criança pode, no caso de denúncia, os pais serem processados pela Promotoria da Infância e Juventude, perder o poder de pai e de mãe e essa criança ser levada para uma outra família por meio da adoção, queira os pais ou não, se não mudar de comportamento. Gente, vocês ouviram, né? Todos os conselhos aqui do Dr. Epaminondas, que é promotor de justiça da infância e do adolescente aqui. Qualquer questão que for preciso, denuncie, hein? Isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter tirado um tempo da correria do dia a dia para participar aqui e trazer essas informações, doutor. Ok, sempre à disposição. Gratidão. Tá, obrigado. E nós vamos para o intervalo, é jogo rápido. Na volta a gente vai falar sobre uma peça de teatro que vai acontecer aqui em Uberlândia, baseada nas obras de Chico Xavier. E tem música sertaneja por aqui com o Jeff Marcos, hein? Sai daí não. Em maio, o Triângulo da
da Sorte vai realizar os seus sonhos. Domingo tem carro, moto e muito dinheiro. E só no quarto prêmio tem um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais 30 mil reais. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. No quarto prêmio, um Fiat Argo mais uma Honda Bis mais 30 mil reais. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Cuidar da família é Brasil demais. E vacinar nossas crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força, vem tudo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. Educação e saúde juntas, nas escolas públicas de todo o país. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá! Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, 22,90. Revestimento branco, 19,90. Tele 366, 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Ofertas aqui tem agropecuária. Farelo de arroz 30 quilos, 39,90. Farelo de trigo 40 quilos, R$85. Milho grão 40 quilos, R$64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui tem agropecuária. Aldo Borges Leão 2100. No Mar de Minas compro mesmo, tudo é barato mesmo, qualidade e melhor preço. De Minas Gerais. Arroz 5 quilos, 18,90. Leite longa vida SEPA especiais, 4,28. Leite condensado 395 gramas, 4,98. Filé de peito de frango, 16,58. Picanha bovina peça quilo, 49,90. Heineken 350 ml, 4,38. Mate Minas. Preço baixo aqui vira notícia. Beba com moderação. Já estamos de volta. Eu vou te contar, gente, que o Teatro Municipal de Uberlândia vai receber amanhã, sábado, a peça teatral E a Vida Continua, com enredo baseado em obras do médium espírita Chico Xavier. Carlos Vilela tem mais informações pra gente. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para todos ligados no Band de Mulher. Então, Vanessa, mais uma vez, Teatro Municipal de Uberlândia vai ser o cenário para um grande espetáculo, né? Baseado numa obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. A vida continua, mas quem vai passar esse serviço é a Aline Tomás de Aquino, que é a produtora cultural, porque essa peça do sábado, ela vai mexer com o interior de muitas pessoas. Qual que é a proposta? Boa tarde, Aline. Boa tarde. Então, na verdade, ela traz ali uma reflexão para as pessoas, né, da continuidade da vida após a morte, né? Então, passa ali o encontro daquelas almas ali lá na clínica onde estão sendo tratadas, né? E aí eles começam uma conversa e dali traz essa reflexão, né? Dali a vida que está dando continuidade ali após a morte, né? Uma companhia conceituada, um espetáculo à altura, né, do que foi a obra, né, composta também pelo Chico Xavier. E quem vir aqui vai prestigiar atores, né, que são consagrados. Com certeza, são ótimos atores, né, de uma companhia de São Paulo, que é da Cris Natali. A estreia do espetáculo acontecerá em Uberlândia. O espetáculo foi montado para a primeira apresentação ser realizada aqui no sábado, dia 3 de maio. E já que você falou da data, o dia 3 de maio, vamos falar o horário do espetáculo, ingressos, Aline. O espetáculo acontece então no sábado, 3 de maio, às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site megabilheteria.com ou na panificadora Getúlio Vargas, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1543. Tá certo o serviço passado. Vanessa, a gente recorda que não é a primeira vez que a Aline está aqui também para passar uma peça anterior que aconteceu. Até
numa ocasião específica, em homenagem também ao aniversário de Chico. Essas peças inspiradas, elas têm uma carga emocional muito grande e, como você disse, Aline, de reflexão extremamente necessária nesse momento do mundo. Com certeza. São peças justamente produzidas para esse intuito, de trazer a reflexão das pessoas, né? De estar ali interagindo com esse público que gosta de Chico, que é o público espírita, e outros que são adeptos também que gostam de Chico Xavier. Tá certo. Só reforçando, sábado? Sábados, 20 horas, aqui no Teatro Municipal. Tá certo. É você, Vanessa. Muito obrigada, Carlinhos. E você tá aí falando, eu queria tanto participar. Então, olha só, temos um par de ingressos para você de presente participar dessa peça. E nós vamos sortear agora durante o programa. Para participar, nosso Band Zap tá na tela. Já manda assim, Vanessa, eu quero, é meu. A primeira pessoa que mandar eu quero vai ganhar o par de ingressos para buscar aqui na TV ainda hoje, tá? Então, daqui a pouquinho, vai mandando aí, eu vou ver quem ganhou esse par de ingressos para ir lá curtir a peça baseada em obras do Chico Xavier. Combinado? Sexta-feira é dia de música e nós vamos receber aqui dois talentos que se encontraram assim de forma casual, apesar da longa carreira, e hoje eles formam uma dupla que vocês estão conhecendo. E aqui estão eles, o Jeff e o Marcos. Bem-vindos! Bem-vindo, Jeff. Obrigado. O Marcos, bem-vindo! Obrigado, Vanessa. Eu vou contar um segredo para vocês daqui a pouco, né? Desse menino aqui. Meninos, a gente quer conhecer quem são vocês e você está com energia lá em cima e tudo mais. Então, antes de bater um papo, vamos esquentar o... Bora! Isso, hein? Menino, que voz, né? Me conta, como é que é isso? É o que a gente gosta de fazer, né? Ai, que bom! Desde criança a gente vai cantando, vai melhorando. Me conta então, desde criança, por quê? Como que é a história sua de vida quando se fala em música? Eu desde criança gostei de cantar e participar de festivais, de aniversário de amigos, familiares, e daí surgiu a vontade de cantar mesmo. De casa só eu que canto. E aí fui pegando gosto, aprender a tocar violão, cantar para familiares, até ficar mais velho e começar a cantar para valer mesmo, né? Se tornar profissão. Já tá. Você não é de Uberlândia, né? Não, eu sou do interior de São Paulo. Lá do interior de São Paulo. E aí a carreira profissional mesmo começou lá ou aqui? Começou aqui. Aqui em Minas, né? Eu morava em Tuiutaba, até conheci o Marcos lá em Tuiutaba. Comecei a cantar lá também, na casa de amigos, festivais que parecia. E surgiu a oportunidade de cantar em um barzinho, restaurante. Daí teve uma época que eu dei uma parada. Falei, vou ficar mais quieto. Daí depois de um certo tempo que surgiu outras oportunidades, porque não estava conciliando com o serviço também. Daí agora aqui em Uberlândia que eu comecei a pegar firme. E o Marcos, menino de Tuiutaba, me conta, como que começou essa história sua aí na música? Tuiu, Texas. Lá em Tuiutaba. Né? Manda um abraço para um tijucano que está aí no sul também, viu? Nega as origens não, viu, companheiro? É isso mesmo, a terra mais fresca do Triângulo Mineiro. Isso, 2 graus a mais daqui, sempre. Me conta. Comecei muito novo, Vanessa, com os meus pais me colocando num conservatório de música. Comecei lá com uns 4, 5 anos de idade estudando música. Então, lá com meus 13, 14, eu comecei a tocar em barzinho.
Comecei a tocar em barzinho, comecei a tocar com as bandas regionais e por aí foi. Fui dar aula de música depois. Depois de tudo, continuei na parte musical, mais para a área técnica, né? E aí, a gente se encontrou, A gente se encontrou, que ele nessa área técnica era nosso querido colega, colaborador aqui da Band, ele que estava por trás aqui, ajustando o microfone de todo mundo e hoje está aqui arrasando. E eu quero saber, o violão você aprendeu na época da escola, lá no conservatório? Isso. Eu terminei lá. E agora, então, eu vou explorar, porque eu sei que você faz um dedilhado, gente, que esse menino, quando faz, ele escondidinho. Então, eu quero que você faça algo agora aí, só no... Só de violão? Só no dedilhado aí, pra gente ver não sei, outro dia você tava fazendo isso por aqui. Tava fazendo uma gracinha aqui. Quero ver. Vamos brincar aqui. Vocês acham que é fácil, né, gente? Tocar violão já é difícil, e ainda ter essa habilidade não é fácil não, né? E aí, como que vocês dois se conheceram? Como que surgiu a dupla Jeff e Marcos? Qual é a história? Churrasco, cerveja, moda, amigos, né? Coisa que eu gosto muito, ele também, né? Eu acho que a coisa que mais atrai todo mundo, no final é isso, é a música, né? Confraternização ali no modo geral. E estávamos na casa de uma amiga em comum. Isso. Eu nunca nem tinha visto falar em Jefferson. Né? E ele muito menos de mim. Mas ali, ele levou o violão dele, eu não levei o meu. Ele estava lá tocando umas músicas, eu cheguei, a gente já virou amigo, né? Na hora. Mesmo interesse imediato. em comum. Exatamente. Começamos a tocar ali e ficou ali. Ficou ali essa história. Não demos mais continuidade, né, Jefferson? Um contato ou outro, às vezes, um comentário num post no Instagram, aí só. Reencontramos no ano passado, né? Aqui em Uberlândia. Foi metade do ano passado. Isso se passaram 2 anos, né? Olha, depois de 2 anos que vocês se conheceram lá e tocaram brincando. Isso, aí ele me contratou. Ele me contratou o meu serviço de músico, junto com o equipamento de som. E fazer a segunda, né? Isso, aí já tava lá, já fiz segunda voz, né? E aí? Uma festa aqui, uma festa junina, né? Isso. Que legal. E a gente ali, fechei a banda, né? O sanfoneiro e tudo mais, montamos tudo. Fizemos o trabalho e a repercussão veio logo em seguida, né? Falou, não, você podia fazer dupla. Isso Ficou é bom, legal. né? Mas eu tinha comentado com você que eu tinha essa intenção de formar uma dupla. Daí ele ouviu, né? Na hora não falou nada. Daí depois de um mês e meio, 2 meses, você mandou uma mensagem, vamos encontrar, conversar. Exatamente. Muito bem. E quem está assistindo a gente está querendo ver mais um pouco, ouvir mais um pouco. Vamos fazer assim? Eu vou chamar o intervalo, mas antes do intervalo a gente vai curtir mais um som aqui e depois a gente vai tomar água e volta. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá!
Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. Tele 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem agropecuária, farelo de arroz 30 quilos, R$ 39,90. Farelo de trigo 40 quilos, R$ 85,00. Milho grão 40 quilos, R$ 64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui tem agropecuária, Aldo Borges Leão 2100. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, nossa equipe busca conceitos e novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay, sua vitrine digital. Anunciou? Vendeu. Oferecimento Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas, residenciais e comerciais Window Blue. Tríade Proteção, uma nova forma de proteger seu veículo e sua família. Eletrocar, distribuidora de baterias Júpiter e Bosch. Energia superior em baterias para o seu veículo. Só aqui na Band Triângulo. Feira animadíssima, com o Jeff, com o Marcos, para agitar aqui, para esquentar quem está em casa aí que ama uma música sertaneja. Falando nisso, por que a música sertaneja? Sempre foi, desde o início? Sempre, a família gosta, daí acho que é meio convívio também, escutando na rádio, sempre foi. Minha família, acho que o pessoal sempre gostou, todo mundo assim, é sertanejo mesmo. É mesmo? E o Marcos? Sempre cantou também? Sempre nos grupos que você participou? Sempre foi de sertanejo? Não. Não? Não, inclusive o carnaval desse ano eu tava com a banda de pagode. Exatamente. Então você navega por vários estilos. Mandar também. um abraço pros influentes em Campinópolis, aí, viu? Tá vendo? Um abração pra vocês. Vários estilos, então? Vários estilos musicais. Na verdade, eu venho da música, né? Eu venho do estudo da música. Então, já toquei em banda de rock, já toquei pagode, axé. Tudo. Mas o que me prende mesmo é o sertanejo. Foi que eu cresci ouvindo, né? A música raiz de verdade. Ali nos encontros da família do meu pai, sempre tinha um churrasco. Mais uma vez, não dá nada. Sempre. Então, tinha muita música antiga, raiz. Todo mundo tocava um pouco de violão. Pelo menos o básico, todo mundo tocava. Então, gostei disso, sempre gostei disso. E o Jeff, quais são as inspirações, assim, já que a sua raiz é toda sertaneja? Você fala dos cantores? Sim. Os cantores que te inspiram, que você fala... Zé de Camargo, gosto do Milionário Zé Rico também. Tem muitos cantores, né? João Paulo Daniel, até os mais novos, Bruno, né? Bruno Marrone, Edson Yutz. Então a gente vai influenciando a gente de alguma forma. E você, Marcos?
Se brincar, os mesmos são. É praticamente os mesmos. Eu gosto muito do Mirosmar, que pros íntimos é assim, né? Zezé. Exatamente. Como que vocês alinham aí os shows, né? Que vocês têm feito shows, barzinho, casamento, isso é muito legal, né? Igual você falou, carnaval, todos os estilos. Como que vocês alinham assim, o repertório do show que nós vamos fazer hoje como que faz? Combina? Já tem uma playlist pronta? Então, a gente tem, acho que todo mundo faz isso hoje, né? Tem um grupinho no WhatsApp ali nós vamos alinhando. Alinhamos tudo mesmo. Então, do repertório, até a roupa que nós iremos, para não chocar, né? Para não ir com a mesma cor. Pensa, os dois de verde. Vai virar um par de vaso, literalmente, lá no palco. Então, lá nesse grupo, nós alinhamos tudo. Desde a escolha das músicas. Falou, essa música aqui, vamos tirar ela? Nós gostamos, vamos colocar no repertório? A gente senta, né? Isso. A gente tem um repertório já meio que montado, né? Isso, pra gente começar a cantar. Isso. Foi um mês de ensaio, assim, né? Foi. Assíduo pra alinhar o repertório. Não, esse estilo aqui combina com a nossa voz, isso aqui não. Porque não adianta o Jefferson querer cantar Tião Carreiro. Né? O timbre de voz dele não vai. Então, a gente achou um meio termo ali do que a gente vai seguir dentro disso. Legal. E tem os ensaios ainda? Foi um mês ensaiando e agora, hoje em dia também, né? Cada um tem suas outras profissões conciliando com isso e tudo mais. Tem os ensaios? Tem. É mais difícil ter, acho que por causa disso também, de conciliar o serviço. Mas sempre a gente está ensaiando e tira a música também nova, né? Daí a gente vai conversando pelo WhatsApp ali, fala, tira essa aqui, o que você acha? Não é boa para colocar no repertório? E o Marcos está mais na frente para isso, sabe? O Marcos, como já tem um costume daí ele sempre está lembrando, essa música pode entrar no repertório, fica legal. Depende da casa que a gente for tocar, do lugar, depende do tema que a gente vai se apresentar. Legal. Toca pra gente aquela que nunca pode faltar no repertório. Qual? Se é que já não foi, mas se já foi uma, vai a segunda agora. Ele tocou num nome insensível. Christian Ralph. Onde que o pessoal encontra vocês? Instagram tá rodando na tela, mas repete. Por lá tem, né? O pessoal coloca, vocês colocam pra gente onde que vai ter show, onde que nós vamos encontrar vocês nos próximos dias. Conta aí a programação. Nosso Instagram. @Jeff e Marcos Oficial. Tá na tela, E já tem show aí para os próximos dias? O que a gente vai esperar? A gente tem amanhã, já temos um show. Um bar e restaurante. Pode falar? Pode, aqui a gente fala. Carro de boi. Carro de boi, gente. Aqui pertinho. Legal, pronto. Pessoal, todo mundo convidado. Pra curtir vocês. A hora que vocês fechar aqui, já abre lá. Já abre, já sai daqui, vai pra lá, Fechou o serviço aqui, já vai lá, que é pertinho do lado. É muito bom. Gente, bom demais conhecer vocês. O Marcos que trabalhou por muito tempo aqui com a gente, né? E eu falei, vamos trazer esse menino. Aí agora ele tá aqui, nosso convidado. Muito obrigado, Vanessa. Eu agradeço muito. Antes da gente encerrar, eu tenho um recado para dar para você que tá em casa. Vanessa, quem ganhou o par de ingressos para ir lá no teatro para conferir essa peça incrível E a Vida Continua? Vou anunciar, hein? Cadê o ela escreveu, eu quero os ingressos. Adriana Peterson. Você ganhou, Adriana. Parabéns.
Pronto, vocês viram, tem até trilha. Ó, já o pessoal te manda aqui como que faz para você buscar seu ingresso. Combinado? Gratidão, bora encerrar, um prazer receber vocês. Obrigada a vocês que estão em casa assistindo, acompanhando essa semana. Segunda-feira estou de volta, ó. Um beijo, é com vocês.